Olá, meus queridos. Sou a professora Marcele Salles. Estou aqui com vocês, mais uma vez, no mundo maravilhoso da língua portuguesa. E aí, hoje nós temos o assunto verbos. Eu tenho certeza que vocês amam verbo. Eu amo os verbos. E aí a gente vai conversar um pouco sobre conjugação, sobre tempo, modo, enfim, tudo que engloba verbo, ok? Nessa aula vamos fazer um resumo, uma esmiuçada em alguns momentos. E aí, vamos lá. Verbos, quarto e quinto ano, aula 12. Antes, sempre, não podemos esquecer do nosso canal no YouTube. Você acessa lá o YouTube, se inscreve lá onde tem o sininho. Lá vocês vão acompanhar todas as aulas, não só as minhas aulas, mas de outros professores em todas as disciplinas e turmas, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. E não esqueça, toda vez que você assistir cada vídeo, você não esquece de dar o seu like. Lembrando também das nossas aulas no canal 22, de 7 às 8 da manhã e 13 às 14. Também todos os dias vocês vão acompanhar as nossas aulas, tá bom? E aí vamos lá. A pergunta que não quer calar. O que é verbo, professora? E aí, você já se perguntou sobre isso? Ah, eu sei o que é verbo, professora, eu já conheço. Mas e aí, você sabe o que é um verbo? Vamos ver. O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. Pode sofrer variações de acordo com as suas flexões. E aí eu trouxe exemplos dos nossos queridos verbos. Sou feliz, estou doente, fiquei cansado, amanheceu. Que cheguem depressa, haverá muitos concertos. E aí, cada um está grifado aqui, mostrando qual o verbo de cada frase, ok? E aí o verbo, ele possui as famosas flexões. Observe que cada assunto nós temos as suas classificações e agora nos verbos vamos ver as suas flexões. E aí temos o modo, tempo, número e pessoa e voz. Quando falamos em modo, nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Quando falamos no tempo, nós temos o presente, pretérito e futuro. Quando temos número e pessoa, nós temos singular e plural. E quando temos a voz, nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. E a partir de agora, vamos ver cada uma e aí vamos entender mais ainda sobre verbos, ok? Lembrando que verbo, gente, é um assunto muito extenso. Nesse momento nós vamos dar as suas classificações, as flexões, as definições, mas aí esse assunto vamos conversar ainda por um bom tempo, tá bom? Quando falamos em número e pessoa, nós temos no singular e temos no plural. No singular é única pessoa, já diz tudo, singular, única pessoa. E o exemplo, eu corro, ela corre, ok? E quando falamos no plural, é mais de uma pessoa. E o exemplo, nós corremos, eles correm. Isso aqui é o resumo de número e pessoa. Quando falamos em número, já vimos singular e plural. E pessoa, nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa. Que aí nós vamos ter primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural, que é o que a gente vai ver agora, que são as flexões da pessoa. Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. E a terceira pessoa, ele ou eles. E aí nós temos as flexões de número. No singular, eu, tu, ele. E no plural, nós, vós, eles. Dê o print, famoso print. Print para não esquecer. Ou anota aí no seu caderno, tira foto da tela, na sua TV e lembra sempre disso aqui. Perfeito. Vamos seguir. Quando falamos em modo, o modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que anuncia. Ou seja, eu arrependo, eu arrependi ou eu arrependerei.
temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. E nesse momento vamos falar sobre o modo indicativo. Quando o falante tem a certeza de sua atitude, o fato é ou será uma realidade. Exemplos: estudei muito para a prova. Estudarei bastante para essa prova. E aí eu trouxe para vocês nessa tela agora o resumo de cada um e logo mais vamos esmiuçar, vamos detalhar mais cada um para que você não entenda. Então não fiquem aflitos, tá? Não pensem que, professora, eu não vou entender, eu não consigo. Vai, calma, você vai entender, tá? Mas aí, é só um resumo. Como eu disse, essa aula vai se estender um pouco, mas você vai entender. Perfeito? E aí, modo subjuntivo. Quando o falante não tem certeza da atitude, o fato é duvidoso ou incerto. Há uma possibilidade de que aconteça. Exemplos: pode ser que eu estude hoje. Se eu fosse você, estudaria. Olha aí, uma indireta aí para vocês, viu? Se eu fosse você, estudaria. E agora, o modo imperativo. Quando o falante expressa uma ordem, um pedido ou um conselho. Eu gosto de lembrar, a minha mãe, amo minha mãe, meu exemplo, modo imperativo. Vamos colocar a mãe, a avó, a tia, modo imperativo. Exemplo: não sejas tão indisciplinado. Sê tu uma bênção. Olha aí, quando tem ou uma ordem, ou um conselho, ou um pedido. Modo imperativo. Perfeito, não vou esquecer mais. Tá bom? Vamos seguir. Vamos agora para o modo indicativo. Atitude de certeza. Lembrem dessa palavra, certeza. É a palavra-chave do modo indicativo. Realidade ou algo habitual. Exemplos: estudo todos os dias. Ponto. Ele não fazia ideia da confusão. Eles estudarão todas as manhãs. Olha os verbos aí. Estudo. Ele está aqui no presente do indicativo. Ora, eu tenho certeza que estudo todos os dias. Ele não fazia ideia da confusão. Ele está aqui em qual conjugação? Ele está no pretérito, ou passado. Eles estudarão todas as manhãs, ou seja, está no futuro. Então, eu tenho a certeza de tudo aquilo que está sendo falado. Então, eu tenho o modo indicativo. Perfeito? Vamos seguir? Tranquilo. Vamos lá. Quando falamos em subjuntivo, ele exprime uma hipótese, uma dúvida, um desejo. Ou seja, não tem certeza. Se vimos que no modo indicativo nós temos a certeza, no subjuntivo nós não vamos ter essa certeza. Olha a diferença. Então, exemplo: desejo que chova todos os dias. Se estudasse, não estaria sofrendo tanto. Olha aí outra indireta. Perfeito. E agora, quando sair de casa, não esqueça da máscara. Olha aí, tudo isso que a gente viu de hipótese, dúvida ou desejo, dentro dessas frases que vão constituir o modo subjuntivo. Perfeito? Olha aí, o se, o quando. Opa, deixa eu voltar. Se e quando. Dúvida. Modo subjuntivo. Perfeito? Vamos lá. Imperativo. Lembra o que eu falei, daquela questão da ordem, do pedido, conselho, exigência, ameaça, estão aí nesse modo imperativo. Exemplos: encontre uma pessoa que resolva. Já posso ver, olha, lembram quando alguém fala assim, da sua família, olha, encontre uma pessoa que resolva, viu? Olha aí o modo imperativo. Não ajude dessa forma. E outra, encontre e ajude. Olha os verbos aí no modo imperativo. É só relembrar. Ordem, pedido, conselho, exigência, ameaça. Estão no modo imperativo. Perfeito, tranquilo. Com essas três definições, com essas três definições, vocês vão ter essa clareza. Poxa, professora, é só isso? Gente, é só isso. Vê que perfeição? Que maravilha!
Então, vamos seguir. Aqui eu trouxe essa imagem que ela resume todos os nossos tempos verbais. Caramba, professora, são muitos, né? Realmente são muitos. Mas não é impossível não da gente aprender, não. A gente vai aprender sim e quem já sabe vai relembrar tudo isso. E nesse momento vamos falar sobre eles, tá bom? Vamos lá. Esse aqui, ó, é aquele famoso print que você tem que dar na tela. Ou se estiver assistindo pela TV, no canal 22, você vai tirar a foto e aí depois no caderno você vai transcrever tudo isso para você relembrar, tá bom? Mas vamos lá. Tempos verbais. Um tempo verbal corresponde a uma variação que indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Tempo já diz tudo, ó, o momento em que se dá. E aí, o tempo verbal situa determinado fato ou ação verbal de acordo com o momento da sua ocorrência. Ou seja, no ato de comunicação. E aí nós temos o antes, o durante e o após, que resume tudo isso nessa questão de tempo verbal. E aí vamos ver. Quais são esses tempos verbais? Temos o pretérito ou passado, o presente e o futuro. Lembra do antes, durante e depois? Estão aí. E nesse momento, vamos vê-los agora, ok? Para compreender cada um dos tempos verbais, é preciso que criemos associações com os modos verbais. Vamos lá, botei atenção aí. Modo indicativo, certeza. Temos aí, no modo indicativo, temos o presente do indicativo. Júlia assiste a videoaula. Ou seja, no momento da fala, Júlia assiste a videoaula, presente do indicativo. Pretérito do indicativo ou passado, nós vamos ter as suas subclassificações. Vamos lá. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Ai, professora, é tanto pretérito, mas não se... Gente, não fiquem aflitos. Vamos com calma nos pretéritos. Vamos lá. Pretérito do indicativo, ou seja, antecede o momento de fala. Antecede aquele momento que a gente está falando. Vamos lá. Pretérito imperfeito. Um acontecimento ocorrido anteriormente ao momento de fala, do momento de fala, ou seja, uma ação que ainda não foi concluída. Esse é o pretérito imperfeito. Maria Júlia estudava muito em épocas de prova. Olha o estudava aí, ó. Ele está no pretérito imperfeito. Uma ação que ainda não foi concluída. Estudava. A ação ela é contínua, ou seja, ela não terminou ainda. Estudava. Perfeito, tudo tranquilo, né? Agora vamos ver esse outro exemplo. Maria Júlia estudou bastante para a prova de matemática. E aí, gente? Nesse aqui, nós vamos ter o pretérito perfeito. Porque, ó, estudou, estudava. Olha a diferença, ok? Cada um na sua conjugação. Ou seja, aqui, a ação no passado, ela foi finalizada. Estudou. Tranquilo, né, gente? Olha aí, ó. Tá tudo clareando na mente de vocês. Tá vendo que não é nada? De bicho de 7 cabeças é tranquilo. A língua portuguesa, ela é maravilhosa. É só questão de atenção, tá? Vamos lá. E vamos para o pretérito mais que perfeito. Ele indica uma ação que ocorre anteriormente em um fato já no passado concluído. Eita, professora, e agora? Vamos ver um exemplo? Exemplo. Ana já terminara a prova quando o sinal da escola tocou. Veja aí que o sinal da escola tocou. Perfeito? E aí nós temos uma ação que foi concluída, ou seja, um verbo no pretérito perfeito. Ele tocou, finalizou. Mas aí nós temos o terminara, que ele é um verbo flexionado,
Ou seja, uma ação que durou mais tempo, ela foi mais longa. Anteriormente em um fato já terminado, que foi o quê? Tocou. Mas o terminar, ele vem flexionado, porque ele vê uma ação mais longa. Estão percebendo? Tira aí, ó, o famoso print. Anota aí. Vamos conversar isso na sala de aula com o professor, com a professora? Perfeito, porque aí, discutindo mais, vamos ver mais exemplos do pretérito mais que perfeito e tirar qualquer dúvida que venha a acontecer, ok? Vamos lá. Agora vamos para o futuro do indicativo. É uma ação posteriormente ao momento que se fala, uma ação depois. Então vamos lá, futuro do presente do indicativo. Ele é um fato verbal que virá a ocorrer, que vai acontecer em um tempo vindouro, ao momento que se fala no futuro. Futuro, vai acontecer. Então, Maria Júlia ficará feliz com sua visita. Olha o ficará aí, ó. Ficará, uma coisa ainda no futuro. E aí vimos o futuro do presente do indicativo. Perfeito, né, gente? Tranquilo. Já estou aí sabendo qual é o futuro do presente. Agora vamos para o futuro do pretérito. É uma ação que acontece posteriormente, ou seja, depois, no momento que se fala, mas que indica uma possibilidade. Vamos ver. Maria Júlia ficaria feliz se viesse nos visitar. Olha o ficaria aí. Gente, ó, nos outros momentos, não se preocupem, vamos ter outras aulas também sobre verbos, não é a única que vamos ter, mas em outras vamos fazer essas conjugações, vamos conversar mais sobre esses verbos, porque agora, nesse momento, estamos dando as suas classificações e alguns exemplos, mas depois nós vamos esmiuçar isso aí bem, tá bom? Então não fiquem aflitos não, mas está tudo tranquilo, eu tenho certeza. Vamos lá. Presente do subjuntivo. Uma ação hipotética, uma hipótese, né? Desejos. E aí vamos ver, dentro desses tempos verbais ainda no modo subjuntivo. Presente do subjuntivo. Uma indicação de uma ação incerta. Vamos ver o exemplo? Desejo que ele aprenda com seus erros. Olha aí, ó. Que ele aprenda. Presente do subjuntivo. Pretérito do subjuntivo. E aí vamos ter, lembra que lá no pretérito nós vimos o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito? Aqui também no subjuntivo vamos ter, tá? Pretérito do subjuntivo, nós vamos ter pretérito imperfeito do subjuntivo, que é uma ação que acontece no passado, como a gente já viu, pretérito passado, mas que depende de outra ação também no passado. Aí fica essa relação de condição, ok? E aí, o exemplo aí, ó. Eu lhe avisaria se eu soubesse dessa notícia antes. Olha o famoso print. Vamos dar aqui aquela foto na tela da TV ou print aí no seu celular para não esquecer o pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí vamos para o pretérito perfeito do subjuntivo. Espero que ele tenha se lembrado de trazer roupas de frio. Olha, ele tenha. Ter se lembrado, nesse caso, é uma locução verbal do pretérito perfeito do subjuntivo. Ou seja, foi uma ação de hipótese, mas que se finalizou no passado. Que ele tenha. E aí o mais que perfeito do subjuntivo, que é uma ação que se finaliza anteriormente a uma outra no passado. E percebam que as definições são as mesmas, mas muda só o modo, ok? E aí, se tivesse ou houvesse saído um pouco mais cedo de casa, não se atrasaria. A ação de se atrasar já aconteceu, indicando um fato anterior. E aí temos agora o futuro do subjuntivo, que é uma ação que ainda não aconteceu no futuro, mas que pode vir a acontecer como uma possibilidade numa relação de dependência.
Quando eu terminar de ler este livro, começarei a ler um novo romance. Olha o terminar aí, ó. Futuro do subjuntivo. Pode acontecer no futuro, quando eu terminar e posteriormente a isso. E aí temos o modo imperativo. Lembra do modo imperativo que eu falei lá? Ordem, pedido ou conselho. Leia este livro. É incrível. Não leia este livro. É incrível. E aí nós temos o modo imperativo, o presente afirmativo. Leia este livro. É incrível. Ou negativo. Não leia este livro. Ele é incrível. Perceberam a diferença dos modos? Então é isso. O imperativo dá super tranquilo. E aí nós temos as formas nominais, que são no infinitivo, no particípio e no gerúndio. E aí nós temos no infinitivo, vocês vão dar aquela foto ou aquele print aí na tela, que aí no infinitivo você não tem valor temporal. Ele é pessoal quando tem sujeito e é impessoal quando não tem sujeito. Ou seja, o gerente da loja disse para irem embora. Ou cantar é uma delícia. Percebam aí que ele está no infinitivo pessoal e no impessoal. No particípio, ele é empregado como indicador de ação finalizada. Aí temos, feito o trabalho, vamos descansar. A Ana já tinha falado sobre esse tema. Calados, os filhos ouviram o sermão dos pais. E no gerúndio, para finalizar as formas nominais, ele é empregado para indicar uma ação em desenvolvimento. Estou comendo. Encontrei João correndo. Cantando, terminaremos depressa. Depois observem com calma os verbos que estão grifados para vocês perceberem essas formas nominais. E aí nós temos a voz ativa, que é um sujeito que pratica a ação. O professor forneceu uma apostila. Quem forneceu a apostila? O professor. Ou seja, ele é o sujeito agente, que forneceu uma apostila. Ou na voz passiva. O sujeito recebe a ação, ele é agente da passiva. O sujeito ele sofre a ação do verbo. Olha aí, ó. Uma apostila foi fornecida pelo professor. E aí vamos, quem relembra disso aqui, ó? Como é que a gente transforma voz ativa em voz passiva? O professor forneceu uma apostila. Uma apostila foi fornecida pelo professor. Se a gente fizer essa troca, nós vamos trocar de voz ativa para voz passiva. Grifem bem isso aqui, tá? E aí, a reflexiva, que é quando o sujeito recebe e pratica a ação expressa pelo verbo. Nesse caso, o verbo é sempre transitivo direto e indireto e necessita de um complemento verbal para completar seu sentido. Ou seja, vamos lá o exemplo. Bruno, ao tentar ir o mais alto que podia, machucou-se ao cair do balanço. Olha o machucou-se aí, que aí percebe onde está a voz reflexiva. E chegamos ao nosso desafio. Ufa! Gente, eu sei, é muita informação. Eu amo verbos. Mas a gente vai ter outros momentos para falar mais sobre verbo, tá? E aí, vê o nosso desafio. Você vai escrever no seu caderno uma oração no modo indicativo, no modo subjuntivo e uma no modo imperativo. Para você, ó, memorizar bem e exercitar bem tudo isso. Eita, Engrenadinho Júnior, hoje foi muita informação, né? Mas é tranquilo, eu tenho certeza que vocês assimilaram tudo. Gente, olha, um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.